Oi, gente. Hoje é dia de mais uma estreia aqui no canal 17 da Ina Telecom e é o programa Entre Pontos, sempre com dois convidados falando de vários assuntos interessantes, assuntos que realmente estão fazendo parte das conversas, das discussões, do dia a dia dos brasileiros, dos goianos, dos catalanos também. Bom, no Entre Pontos, cada entrevistado vai deixar clara a sua opinião e o seu ponto de vista. E você, telespectador, vai tirar a sua conclusão, tirar também o seu ponto de vista daquilo que você acompanhar aqui no nosso canal. E os temas são temas que, de certa forma, vão impactar a vida de todos nós. Bom, no primeiro programa, aqui à minha esquerda, o professor Mamed, ex-vereador de Catalão, atualmente diretor da unidade da UEG de Pires do Rio, também radialista e conhecido blogueiro aqui na cidade de Catalão. Oi, Mamed, prazer estar recebendo você. Obrigada por participar com a gente desse primeiro Entre Pontos. E para a pessoa que gosta de ver coisa boa na TV, com certeza vai poder acompanhar e comprovar tudo isso aqui com a gente. Oi, Joana. Oi, telespectadores. Prazer estar aqui e principalmente debater aí fatos importantes do Brasil, do nosso estado e de Catalão. Para mim é uma felicidade. Obrigada. Bom, à minha direita, médico, cardiologista, Fernando Neto, ex-vice-prefeito da nossa cidade, ex-deputado estadual, pessoa conhecida por todos nós, né, que sempre está presente aí nas mais variadas discussões, debates que envolvem questões de política, de economia, enfim, da coisa pública em todos os níveis. Obrigada, Fernando, por aceitar o convite. Prazer tê-lo aqui com a gente na Ina Telecom, no Entre Pontos. Olá, Joana. Olá a todos os ouvintes do canal 17, telespectadores, né? Mais do que ouvintes, telespectadores. Olá, Mamed. É um prazer muito grande receber esse convite e estamos aqui totalmente à sua disposição. Bom, começo pelo Fernando, né? Fernando, a gente tem acompanhado aí pela imprensa, de uma forma geral, todos os níveis em relação a esse processo de impeachment, né, que o Brasil vive aí pela presidente Dilma, baseado alguns nas chamadas pedaladas fiscais e, por outros, chamado por muitos de um golpe político, né? Tem alguns que defendem essa questão do golpe. Como é que o senhor vê esse momento que eu afirmo que, de uma certa forma, é delicado, é diferenciado, e tem aí, por exemplo, também a questão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que até o presente momento, apesar de várias pressões, continua como deputado. Como é que o senhor tem visto esse momento no Brasil? A questão dessa denominação golpe não tem o menor sentido. Golpe, se as pessoas procurarem o significado da palavra, significa algo de forma abrupta. Como pode ser um golpe que transcorreu dentro da Câmara dos Deputados, do Senado da República, dentro do Supremo Tribunal Federal, obedecendo os mais rígidos, porque, veja bem, telespectador, o Brasil tem tecnologia em impeachment, por incrível que pareça, para vergonha para todos nós, o país tem conhecimento, tem know-how de impeachment. Então, transcorreu tudo dentro da jurisprudência já firmada e, recentemente, a fase final, sob a presidência, sob a égide do presidente do Supremo Tribunal Federal, portanto, um juiz mais do que equidistante, portanto, o golpe não tem o menor cabimento. E o próprio PT, agora, depois que a Dilma virou as costas para o PT, porque recentemente, depois que descobriram Caixa 2, descobriram financiamento irregular de campanha, a Dilma jogou a culpa toda no PT, falou, não, vocês resolvam isso com o PT. E o PT, em represália, se revoltou contra a Dilma, ela está totalmente abandonada no Planalto Central, esperando tão somente o final desse mês, no máximo o início do mês que vem, para poder ter a decisão final do Senado, e ela nem sequer deixar registrado o seu nome na história, visto que foi uma presidente totalmente incompetente, deixou um grande mal ao país, que é esse rastrilho de corrupção desenfreada, quebrou a nossa maior empresa. Agora, não é por isso que ela está sofrendo impeachment. Ela está sofrendo impeachment porque cometeu as chamadas pedaladas fiscais que nos legaram para esse ano, no ano de 2017, esse ano vindouro, um déficit de 170 bilhões de reais que manipulou
o resultado das eleições através da implementação de programas sociais em véspera de eleição, portanto, forjou todo um processo eleitoral, prometeu o que não pôde cumprir, e eu acho que o impeachment é muito mais do que justo. Com relação ao Eduardo Cunha, quase um ano já dentro do Congresso Nacional, que mostra ter um espírito de corpo muito grande. É um absurdo Eduardo Cunha ainda ser deputado. Ele foi deputado e presidente até da Câmara até outro dia. E no Brasil, tudo parece que se dá um jeitinho e o espírito de corpo fala mais alto. Ele deveria estar cassado já há muito tempo, desde o dia em que chegaram os papéis do Ministério Público da Suíça, dizendo que realmente ele tinha contas naquele país e que as movimentava, contas superiores a 5 milhões de dólares. Então, o que mais que o Congresso precisaria? Só disso, para caçá-lo e colocá-lo na cadeia. Colocá-lo na cadeia, porque esses 5 milhões são recursos oriundos de manobras dentro da Petrobras também. Certo. Mamed, você concorda com o Fernando Neto, com relação principalmente à questão de golpe, não golpe, a questão da legitimidade desse processo de impeachment? Discordo totalmente, e está posto para a sociedade brasileira que o problema da Dilma não é necessariamente a corrupção, o problema da Dilma não é, de fato, as pedaladas, porque se a Dilma pedalou, foi naquelas voltas de bicicletas ali próximo ao Palácio do Planalto e ao Palácio da Alvorada. Porque, veja bem, o problema da Dilma são dois principais. E eu tenho certeza que ela não tem como governar. Isso é um fato. Ela perdeu a governabilidade. Eu penso que precisa haver novas eleições para organizar, de fato, o Brasil. Porque o que a Dilma fez? Ela perdeu o apoio dos deputados e dos senadores. Esse foi o pecado capital da Dilma. Diga-se de passagem, senadores e deputados, em sua grande maioria, corruptos, malandros e verdadeiros bandidos. A Dilma é uma verdadeira santa perto desses deputados. Por exemplo, o Eduardo Cunha. E o próprio Fernando já deixou claro. O Eduardo Cunha já está há um ano e ele não é cassado. Agora marcaram a votação para a cassação dele em setembro, num dia de segunda-feira que não tem deputado, e os telespectadores vão ver. Não vai dar quórum para caçar o Eduardo Cunha. Então, se o problema for corrupção, o Eduardo Cunha tinha saído antes que a Dilma. O Renan Calheiros, do PMDB, tinha saído antes da Dilma. O Jader Barbalho tinha saído antes da Dilma. Eu poderia citar aqui 10 ou 20. Então, o problema da Dilma é o problema, primeiro, que ela perdeu o apoio dos deputados e dos senadores, repito, em sua grande maioria, os maiores marginais desse país. E o segundo problema, o problema da economia. A Dilma perdeu, nesse segundo governo, o caminho correto da economia. Agora, crime. Que crime que a Dilma cometeu? O que a Dilma fez, o Anastasia, senador, fez no governo lá em Minas Gerais. O governador de Goiás, o Marconi Perillo, fez em Goiás. Eu poderia citar aqui 11, 15 governadores, melhor dizendo, que fizeram o mesmo. O ex-presidente Fernando Henrique fez, o ex-presidente Lula fez, mas a Dilma não pôde fazer. Então, eu tenho clareza, e golpe não é só questões violentas. Golpe, existe o golpe branco, existe o golpe parlamentar. Não foi um golpe como na ditadura militar. Felizmente, o mundo avançou e hoje os métodos são mais avançados. Então, uma parcela da sociedade, diga-se de passagem, a grande mídia, outra parcela, os grandes empresários, os políticos e o Supremo Tribunal Federal, convenhamos, gente, convenhamos. Os nossos juristas e os nossos ministros do Supremo, eles poderiam já ter tirado o Eduardo Cunha. Por que eles não tiraram? A gente está claro no Brasil que o Supremo Tribunal Federal, até porque não tem nenhum daqueles ministros que foram escolhidos necessariamente pelos seus méritos na área jurídica. Nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal que nunca passou num concurso público e ele é ministro. Por quê? Porque ele foi escolhido por presidente. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são escolhas políticas. O ex-presidente Fernando Henrique escolheu, o Lula escolheu e a Dilma escolheu. Então, eu esse discurso
da neutralidade do Supremo Tribunal Federal, ele não encaixa nesse momento. Agora, existe legalmente o impeachment, tanto é que o presidente Collor sofreu impeachment, então o impeachment é legal. O que é ilegal é a forma que ele foi conduzido. Mas eu não tenho dúvida, a Dilma perdeu mesmo a governabilidade. Agora, se o Brasil fosse parlamentarista, a Dilma teria saído rapidinho. O Temer sairia também. Agora, o Temer fez também, quando ele assumiu o governo, o que a Dilma fez. Será que o Temer, em 2 meses, ele resolveu o problema da economia brasileira? Quando se fala em 170 bilhões, melhor dizendo, de déficit, na época da Dilma era 90. Quem fez auditoria nessas contas? Eles não fizeram auditoria. Então, esses dados são colocados dia a dia na cabeça das pessoas, pela grande mídia, para legitimar justamente o que foi feito com a Dilma. Vamos colocar um pouquinho de ordem. Muita tese, não, informação, não, muita tese em cima da discussão, e a gente precisa colocar a ordem. Quem estava totalmente envolvido com o grande empresariado brasileiro era o PT, da Dilma e do Lula. Quem estava envolvido com grande capital que manipula informações no país, inclusive com financiamentos enormes dentro do BNDES para a Rede Globo, era o PT também. Então, essa conversa anterior a 1970, de caça às bruxas, isso não cabe mais, a Dilma foi caçada por pedaladas fiscais e por decretos irregulares. Ela fez decreto, ela sacou dinheiro dos bancos públicos com quem é proibida por lei, constitucionalmente, ela não pode negociar com bancos públicos, nem ela, nem o Marconi, se quisesse, porque aqui não tem banco público mais, nem o governador de São Paulo, que lá, se quisesse, também não tem mais o Banespa. Os bancos dos estados, eles foram extintos nacionalmente. Talvez exista só o BASA, um banco da Amazônia, com maior parte do capital nacional, capital da União. Então, ela fez tudo isso e está sendo caçada por isso agora. Que ela não tem condições de governar, que o país está ingovernável, que a situação é periclitante. Isso é anterior a essa eleição de 2014. Desde o início, ela não tem a menor condição de governar. Ela virou as costas para o Congresso, a quem eu não tenho a coragem que o professor Mamed teve de chamar todos de vagabundos. Lá eu sei que existe... Todos não, a grande maioria. Mas você não fez essa ressalva, e eu aqui faço. Lá existem pessoas de bem, e existe realmente 117 deputados com processos nas costas, ainda não condenados. Agora, o golpe, modernização de golpe, na Turquia foi um golpe moderno? Foi. Na Venezuela foi um golpe moderno? Aos mesmos moldes que está ocorrendo aqui no Brasil? Golpe é golpe. Golpe envolve ruptura institucional. E as instituições brasileiras funcionaram perfeitamente durante todo esse processo e estão funcionando. Bem ou mal, estão funcionando. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, a quem o professor Mamed também colocou em questão de capacidade, são 11 membros, 10 foram escolhidos pelo Lula e pela Dilma. Quem é que não sabe que Ricardo Lewandowski, que Luiz Toffoli, que Fux, todos eles têm vínculos umbilicais com o PT. E, no entanto, é essa instituição que está presidindo aquilo que vai ser o primeiro passo para o Brasil sair do lamaçal em que se encontra. Eu só quero reforçar que eu disse claramente que o Congresso Nacional, em sua grande maioria, é lógico que você salva ali pouquíssimos. Não chega a 50 que são pessoas de valores, mas eu afirmo com tranquilidade. Sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, você vai acreditar no ministro como o Gilmar Mendes? Eu não acredito. Até porque o currículo dele é de soltar, por exemplo, aquele médico que estuprava as pacientes. Ele soltou o médico para o médico fugir para o Paraguai. O Daniel Dantas. E aí eu poderia citar vários. Agora, o Supremo, os ministros são indicados pelos presidentes. Por exemplo, o primeiro negro do Supremo Tribunal Federal, a maior corte desse país, foi um governante do PT. Mas eu não quero defender o PT aqui. Eu não estou defendendo o PT. O problema do PT é que ele se juntou ao PMDB e fez o que o PSDB e o PMDB sempre fizeram, gente. O PT não inaugurou a corrupção nesse país. Aperfeiçoou. A roubalheira... Aperfeiçoou. Não, ele pode ter aperfeiçoado porque o convívio ajuda, né? Ele pode ter aperfeiçoado. O PT
Se o PT fez tudo isso, o vice era do PMDB. Então o vice também está no meio. A Odebrecht, agora nessa última delação, colocou o argumento do Fernando, que eu respeito, mas não concordo, abaixo. O Temer pegou dinheiro. Que argumento? O Temer pegou dinheiro. O argumento que é o PT que é o problema, que vai resolver. Não, o PT, o PMDB e o PSDB são partidos compostos por gente boa, poucos. A grande maioria que está no poder, eles são do mesmo jeito. Não tem diferença mais entre PT, PMDB e PSDB. Professor Mamede, quer imputar a mim? Senão a gente perde um pouco, quer imputar a mim que eu estou aqui a defender PMDB, que não estou aqui defendendo ninguém, não. O Temer tem que sair, Claro que não. Eu sou favorável, eu sou parlamentarista acima de tudo, que se faça uma constituinte exclusiva convocada pelo Temer, que tem poder para isso, e que se faça a reforma política já, que volte o tema do parlamentarismo, que volte a ser rediscutido. Não estou aqui para defender Temer, não. Como é que eu vou defender uma pessoa que estava aliado da Dilma e do Lula há pouco tempo atrás? E você não me viu fazer essa defesa aqui hora nenhuma. Você não me viu fazer essa defesa aqui. Agora, eu acho que ele tem muito mais condições. O PT é o cabeça de chave. Quem é que não sabe que o Lula é o grande chefe dessa... O PT não é partido político. O PT é uma quadrilha. Quem não sabe que o Lula é o grande chefe de tudo isso? Que eles aparelharam o Estado para saquear o Brasil e transformar a nossa nação. Fernando, o Lula é o melhor presidente que esse país já teve. E aí, se qualquer telespectador comparar, vamos comparar o salário mínimo da época do Lula e da época do Fernando Henrique. Vamos comparar o valor da cesta básica. Vamos comparar o poder de compra. Então vamos comparar... Mas isso perdoa ele de tudo? Não perdoa. Esse é o véu da impunidade que você está falando? Não perdoa. O que ele fez foi pegar um país economicamente dimensionado, endividado com FMI. Endividado com 60 bilhões era o nosso déficit público. E o Lula hoje pagou, ele ultrapassa 1 trilhão. E o Lula pagou. Pagou o quê? O Lula hoje pagou. Ultrapassa 1 trilhão. Hoje ultrapassa 1 trilhão de reais o nosso déficit público. Era 66 bilhões na época do Fernando Henrique. Montou o Plano Real. Equilibrou a nossa economia. O Lula pegou os papéis dentro da gaveta, tanto fez que chamou um deputado do PSDB da época para ser seu presidente de Banco Central, para dar continuidade exatamente a tudo aquilo que a FHC Esse vinha foi o fazendo. Erro dele. Foi o erro, não, foi a única fase que ele acertou. Para atender aos banqueiros. O grande erro do Lula foi, tendo a maioria do povo do lado dele, ele resolveu conciliar, porque o Lula é o maior conciliador. O Lula não entende nada de educação e é o primeiro presidente que fundou 14 universidades. Quanto que o PSDB, o Fernando Henrique fez? Quantas? 14. Peraí, deixa eu terminar. Peraí, eu não estou defendendo o Fernando Henrique também, não. Mas nós estamos comparando, porque o Lula, se nós formos para os números, o Lula, eu vou repetir, o melhor presidente que esse país já teve. Isto não é óbvio que tira dele esses erros, por exemplo, de colocar uma pessoa igual o Meirelles no Banco Central. É um erro. O Lula, se você comparar... Foi o único acerto dele. Se você comparar, para a economia. Até os bancos, no governo do Lula, os banqueiros lucraram mais com o PSDB. Então, se você for pegar... Ficou confuso o que você falou. Eu estou dizendo, até os banqueiros, os grandes que banqueiros desse país, que sempre lucraram muito, lucraram mais com o governo do PT, lucraram mais. Esse é o erro do Lula. Então, o Lula não é um cidadão... Não, isso não é erro, não. É crime. Esse é um erro. Agora, o cidadão... Você está tratando o crime como erro. Não. Isso é um erro. Por quê? Porque se isso for crime, então o Temer é um criminoso, porque quem está lá agora é um banqueiro para defender os banqueiros, que é o Meirelles. Então, se o Lula cometeu o crime de colocar o Meirelles... Não falei isso, não. Temer falei isso, não. Falou, não. A relação do Lula com os banqueiros que é criminosa. Ele se associou a banqueiro na compra de fazendas, na compra de capital, na exportação do nosso capital em contas no exterior. Ele fez tudo. O Lula... Eu nunca pensei que eu tivesse que vir de público ter que ouvir alguém defender o Lula. No estágio em que nós estamos. Não, eu repito. Lula é o melhor presidente que esse país já teve. E tem uma coisa. E eu quero comparar, Fernando. Vamos comparar com o Fernando Henrique, vamos comparar com o José Sarney, vamos comparar com o Itamar Franco, porque na política, Fernando, a melhor arma que o cidadão tem é a comparação.
Então, o discurso do Fernando... Então vamos comparar quem roubou mais. Pode ser também, vamos comparar. Vamos comparar quem quebrou a Petrobras? Vamos comparar. Quem deixou o país com 12 milhões de desempregados? Vamos comparar. Você diz que o salário mínimo é tão bom e 12 milhões de desempregados? Mas aí... E a criminalidade, o crime insolvente, a impunidade... Os 10 anos anteriores, não conta? Não existia ainda da forma como está, 32 milhões não. de pessoas, Fernando, 32 milhões de brasileiros passaram a ter poder de compra. O Lula não entende. Acabou isso. O Lula não entende nada de Acabou economia. isso. Mas ele fez. Acabou. Acabou. E vai continuar acabando, porque o Michel Temer... por causa do Michel Temer. Não, ele não dá conta de resolver o problema. Mas o Michel Temer é vice da Dilma, do Lula. Olha, mas então você tem que esclarecer. Aí eu concordo com você. É eleição, Fernando. Não dá para ir nesse discurso que a grande mídia, repito, os grandes empresários... Pega o que o Temer... Eleição com o João Santana ou sem ele? Pega o Temer com ele e com o outro. Marqueteiro também vocês tiveram, só que o de vocês foram menos eficientes. Mentiu menos. Mentiu mesmo. Marketing é isso. Mentir. Marketing é mentir. Marketing é mentir. Marketing é, sobretudo, saber mentir bem. Nós Então, estamos tá certo, aqui entre pontos, né? Como vocês estão observando, cada um com um ponto de vista divergente para você, telespectador, ter aí a sua conclusão, ter, digamos, o seu juízo de valor, ter a sua opinião. Do meu lado esquerdo, o professor Mamed, diretor da UEG, só reforçando aqui. À minha direita, Fernando Neto, médico, cardiologista, ex-vice-prefeito de Catalão. A próxima pergunta, Fernando, com relação realmente a Michel Temer, a algumas ações desse governo interino. Por exemplo, na sua opinião, ele está no caminho certo com algumas mudanças, algumas propostas, inclusive com relações a mudanças nas regras trabalhistas, cortes em gastos públicos? Olha, esse é um tabu, né, no Brasil. O Temer até agora não disse a que veio, primeiro porque está na condição de interinidade. Enquanto ele não assumir de forma definitiva, eu acho que pelo menos ele pensa. Ele pensa, diferentemente da Dilma, que não é um ser pensante. Absolutamente não é. Agora, o Temer está tentando se cercar de pessoas competentes, a equipe econômica dele é padrão A começar pelo próprio Meirelles, citado pelo professor Mamed, mas não é só o Meirelles, não. O Meirelles é apenas a pontinha de um iceberg. Ele montou uma equipe de técnicos altamente competentes. Isso ele montou. Eu estarei mais decepcionado com o Temer se ele não promover as reformas que o país precisa. A da Previdência Social, são outras. O país não aguenta mais. Nós não toleramos mais, todos os anos, 80 a 100 bilhões de déficit na Previdência Social. Os trabalhadores vão pagar a conta. Mas os empresários não. Os trabalhadores estão pagando a conta, e você elogiou há poucos minutos atrás. Eles vão tirar o 10% do trabalhador. Não vão tirar o 10%. Eles querem tirar o 10% do trabalhador. Eles querem, isso é cláusula pedra. Eles querem aumentar 5 anos. Nessa sala aqui, Fernando, com exceção de você, se eu não me engano, você tem mais de 50 anos, não sei. Bem. Com exceção de você, todos nós vamos ter que trabalhar mais de 5 anos a mais para aposentar. Para pagar a conta Você sabe quanto trabalha o trabalhador norte-americano? Com quantos anos a idade mínima de aposentadoria? Sei. Quanto? Você sabe quantos anos que ele aposenta e quantos que ele vive depois que ele aposenta? Agora, no Brasil, o cidadão morre com 70, eles querem aposentar com 70. Qual que é a expectativa de vida do brasileiro hoje? E morre. A expectativa de vida média do brasileiro hoje são 76 anos. 76 anos. Você quer que para ele o homem aposenta? e 77 para a mulher. Nos Estados Unidos, a expectativa de vida são de 80 anos. Nos Estados Unidos, se aposenta minimamente aos 66 anos de idade. Meia. Aqui no Brasil, eu canso, dentro do meu consultório, de assistir pessoas com 42, 43, 45 anos aposentados. Isso não é possível para um país pobre. A pirâmide social, ela está recebendo uma inversão tão grande, porque o país está envelhecendo. A base da pirâmide, que antigamente era muito jovem, a base envelheceu. O país hoje, a idade média do brasileiro hoje, não é a idade média de 20, 30 anos atrás, quando se criou a Previdência Social, há 70 anos atrás, quando se criou a Previdência Social. Então, quem está trabalhando hoje, está trabalhando para sustentar aquele que vai se aposentar amanhã. É assim que funciona. Esse é o princípio básico da Previdência Social, que quebrou de paternalismo. Quebrou a Grécia, quebrou a Itália, quebrou a Espanha, quebrou Portugal, está quebrando todo mundo em função do paternalismo barato. Não, o país não suporta isso, o Brasil não suporta. E se essas reformas não vierem a cavalo,
de forma bem rápida, o Brasil estará totalmente inviável como nação. Agora, o que o Lula fez, que atrapalhou bastante, é que ele pegou uma política para poder fazer... Ele é populista e barato e despreparado. E bom presidente. Que bom presidente. Só ele pegou essa política do salário mínimo, foi quem quebrou a Previdência. Foi o Lula. Foi quem quebrou a Previdência. O Brasil não é um país pobre, vou te corrigir. O Brasil é um país rico. Pobre é o povo e era principalmente antes do governo do PT. Porque o Brasil está entre as 15 economias do mundo. Então o Brasil é rico. O problema é que a riqueza está na mão de poucas pessoas. Você começa a emitir conceitos, você confunde o telespectador. Deixa eu concluir. O Brasil é um país pobre. Deixa eu concluir. Se você pegar pobre. toda a nossa riqueza, Pobre, você vai ver com a renda per capita baixíssima. Por que ao invés de sobretaxar... Isso é pobreza. Fernando, por que ao invés de sobretaxar os trabalhadores, aumentando o tempo de aposentadoria, tirando 13º, tirando férias, por que ao invés de fazer isso, você não coloca taxas nas grandes riquezas? Por que você não mexe no imposto de renda e cobra de quem tem dinheiro? Mas não, a política que eles querem é colocar a Fiesp, que defendeu o golpe contra a Dilma, ela criou uma campanha, nós não vamos pagar o pato. Os empresários não pagaram o pato e os trabalhadores vão pagar a conta. Vão pagar a conta. Então, veja bem, por que ao invés de jogar nas costas dos trabalhadores, não jogam nas costas dos empresários? Porque o Brasil é um país onde os empresários, eles só querem ganhar. Por exemplo, quem que financia o empresariado? BNDES. Então, eles pegam dinheiro público, utiliza e na hora da riqueza, eles privatizam a riqueza. Desviam a parte para o exterior em contas secretas para o Lula, para a Dilma, para a bancada. O que você está falando? Cunha, para o Renan Calheiros, claro, para os do PMDB, para os do PSDB. Também. Então, assim, o PT não... O que você está fazendo? Você está tentando emitir conceitos que eram na década de 70. Não, eu estou contra fatos, não argumentos, Fernando. Você que é trabalhador, como eu, como o professor Mamed, como a Joana. Vamos falar. Uns mais um pouquinho, né, Fernando? Uns mais, outros menos. Eu me considero dos mais. Sim, eu também. Eu quero dizer para você. Não, mas eu quero. Vamos voltar no tema? Segunda-feira, sem ser essa agora, anterior, o pessoal da Mitsubishi chegou para trabalhar. Foram dispensados. Culpa do Lula. Foram dispensados do trabalho porque não tinha autopeça. O argumento que levaram até os empregados é que a empresa que fornecia determinado tipo de autopeça quebrou. Assim como quebram 200 empresas de médio e grande porte no Brasil por dia. Vamos comparar as empresas que abriram com Lula e com Fernando Henrique? Vamos ver em qual governo abriu mais empresas? Eu não conheço os dados do Fernando Henrique. Eu não sei. Eu sou contra o Fernando Henrique. O Fernando Henrique promoveu... O Sarney você era a favor. Não, de forma nenhuma. Não, o Sarney também não. O Itamar. Porque pega os números da indústria com Lula segundo os grandes historiadores, o único presidente honesto da história do Brasil. Foi o único presidente honesto. O Itamar, eu defendo com todas as minhas forças. E o Itamar foi quem, na realidade, implementou o Plano Real, foi no governo dele, no governo Itamar, e que estabilizou a economia. Essa economia estabilizada deu cama, deu lençol, deu cobertor para políticos irresponsáveis, como Lula, poder fazer a lambança. Essa elite brasileira, ela é engraçada. As coisas boas do governo Lula são originárias dos demais governos. Mas você está cansado de saber E as coisas ruins é culpa tudo do Lula. Você está cansado de saber. Esse programa de assistencialismo social nasceu no PSDB. Você está cansado de saber. Vamos falar de bolsa universitária. O PT, 500 mil de bolsas do governo do Lula e da Dilma. E quem foi que criou o programa de financiamento? E foi o Fernando Henrique. Não foi não. Então, foi na época da Revolução ainda. Revolução? Foi na época da Revolução ainda. Você quer falar de ditadura militar, golpe, que não é revolução. Culpa do Lula. Você vê que golpe é rápido? Esse golpe não foi culpa do Lula. Você vê como é que golpe é rápido? É ruptura. Foi golpe. Então, tem vários tipos de golpes na história. Então não queira dar méritos que o Lula nunca Na Turquia, por exemplo, aquilo ali foi um golpe. Tentativa. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial, já voltamos com Entre Pontos. O nosso primeiro programa hoje com o professor Emival Mamed e o médico ex-vice-prefeito de Catalão, Fernando Neto. De volta ao segundo bloco aqui do nosso Entre Pontos. Hoje, o programa de estreia, recebendo o professor Emival Mamed, diretor da UEG de Pires do Rio,
à minha esquerda, e à minha direita, Fernando Neto, médico, cardiologista, ex-vice-prefeito aqui da cidade. A próxima pergunta é com relação em nível estadual. Fernando, nós tivemos esse retorno, digamos, de Iris Rezende, sendo candidata à Prefeitura de Goiânia, inclusive com possível apoio do PSDB, do governador Marconi e, claro, de Ronaldo Caiado também, partido ao qual o senhor já foi filiado também, que já declarou essa possível aliança. Inclusive, Iris me parece que já descartou essa possibilidade de apoio do PSDB, né? Bom, essa conjuntura política em Goiás, ou melhor, essa conjuntura política em nível nacional, chegando em Goiás, como é que o senhor desenha esse panorama todo, trazendo ele para nível estadual? Olha, não tem dúvida de que, principalmente nos grandes centros urbanos, onde é mais efervescente a situação pela qual passa o país, o PT vai sofrer muito. Você vê, o prefeito de São Paulo tem uma boa aceitação às obras, às gestões que ele faz junto ao poder público, e, no entanto, tem 7% de intenção de votos. Em Goiânia, o prefeito Paulo Garcia, ele pode ter até 50%, 60% de aceitação nas obras que faz, nas realizações que implementa na capital, mas não tem a menor chance de fazer o seu sucessor. Então, o PT vai pagar um preço muito alto pelo desastre acumulado nos últimos 13 anos. Agora, essa aliança do Iris com o PSDB em Goiás não tem a menor possibilidade. Tanto é que não tem, que já está indicado o vice na chapa de Iris. Iris sairá para prefeito com o Major Araújo, que talvez seja hoje o mais ferrenho contraponto de Marconi Perillo dentro da Assembleia Legislativa. Ele chega às raias da, como é que eu vou dizer, da loucura antimarconista. Ele chega a esse ponto, é o vice do Iris. Então, aqui em Goiânia, aí nós não estamos falando de política de Goiás, estamos falando de Goiânia. Aqui em Goiânia, a composição PSDB-PMDB, ela não tem a menor chance. Porque, senão, Iris não teria sido adversário de Marconi nas eleições de governo. Anteriormente, a vida inteira, os escândalos que foram imputados ao PMDB de Iris não foram solucionados até hoje. Até hoje se fala em escândalo da Cachégua, até hoje se fala aquelas coisas. Como é que você vai compor tudo isso? Não tem a menor condição. Então, o que o Marconi deverá fazer é, dentro da sua base de sustentação, buscar um candidato. Parece que o VEC não emplacou, esse delegado Valdir também não vai emplacar. Ele tem que achar um nome lá e caminhar e perder novamente, como sempre perdeu. Marconi não ganha eleição dentro de Goiânia. Certo. Agora, Mamed, você já algumas vezes afirmou publicamente a sua insatisfação com relação ao deputado Ronaldo Caiado e também a não renovação da política em nível estadual, no estado. Por exemplo, Iris anuncia que vai aposentar, depois volta atrás, e o PT e a esquerda no estado muito enfraquecidos, né? Como é que você vê essa conjuntura aqui no nosso estado? Eu primeiro preciso deixar claro que o PT no estado de Goiás é um partido fraquíssimo. O PT, por exemplo, em Catalão, o PT passou por 3 presidentes, 3 mandatos de presidente e mais um pouco de outro. E o PT não consegue eleger um vereador. O PT não consegue eleger mais de 3 deputados estaduais. Não consegue eleger mais de um deputado federal. Jamais elegeu um senador. Então o PT, ele é um partido que virou um partido de coronéis, só que de coronéis menores no PT, mas no PT também tem coronéis. Então, assim, eu não defendo, fui do PT, saí, hoje não vejo motivo de continuar no PT, nesse ponto eu concordo com o Fernando, mas eu tenho que fazer uma análise menos apaixonada politicamente falando e mais sociológica. Quando você fala no retorno do Iris Rezende, é uma vergonha. O Iris Rezende passou da hora de cuidar dos netos, da fazenda, do gado, porque ele também tem muito gado, ele também tem fazenda. Então, o que um senhor de 82, 83 anos quer voltar a ser prefeito de Goiânia? Essa jogada do Iris, de fala que não é candidato mais, depois ele volta, ele está parecendo o Getúlio Vargas, o Jânio Quadros, ele quer voltar pelo braço do povo. Então, isso é marketing. Isso é marketing do Iris Rezende. O Iris Rezende tem muita coisa que ele fez no estado de Goiás, tem que respeitar o Iris Rezende pelo que ele fez, pelo que ele desbravou, mas tudo tem começo, meio e fim.
Íris Rezende na política já chegou ao fim. Agora, eu discordo, Fernando, não é coisa de outro mundo PSDB se juntar com o PMDB. Do mesmo jeito que agora o PMDB, dando o golpe na Dilma, se juntou. Né? O PMDB era contra. São diferentes, mas é partido a partido. Partido no Brasil não tem ideologia. Partido no Brasil. Partido não tem ideologia. Então, caro telespectador, o Íris partido e no o Brasil Marconi é uma mera longe. formalidade legal. Sim. Não existe partido político. O único que se um alvorava em ser partido, e eu quero detentor da responder ética, da moral, era o PT. O PT se transformou de partido político em quadrilha. Então, e se juntou ao PMDB e ao PSDB. Que também tem lá seus quadrilheiros. Se juntou a eles. Deixa eu responder sobre o Ronaldo Caiado. O PMDB, ele tá tão errado na política estadual, o PMDB, que o PMDB é um partido de coronéis regionais no Brasil. O PMDB é um partido em nível nacional que sempre esteve no poder e sempre vai continuar no poder. Se amanhã tiver eleições e o Temer não ganha eleição para presidente jamais, o PMDB vai estar no governo, isso é certeza, porque o PMDB é um partido de governo em nível nacional, sempre foi. Agora, no estado de Goiás, o que vai acontecer? O Ronaldo Caiado, esse senhor escravocrata, esse senhor que representa os coronéis em Goiás, e aí é só estudar um pouquinho da história que vai ver o que eu estou falando. O Ronaldo Caiado é um destemperado, todo mundo sabe disso, é uma pessoa que quer tratar os seus adversários da política igual sempre tratou os seus peões nas fazendas. E o PMDB está iludido com o Ronaldo Caiado. O PMDB não tem candidato a governo de Goiás. Eu corro o risco de novo de perder novamente para o Marconi. O Marconi conseguiu eleger o Alcides Rodrigues, o Cidinho, para governador de Goiás. Então, até para o Cidinho, o Íris perdeu. E agora, sem candidato, eles estão, o Maguito, e depois o Cidinho foi reeleito. E aí, agora o que vai acontecer? O que vai acontecer de novo em Goiás? Eles estão iludidos com o Ronaldo Caiado. Eu não acredito que o Ronaldo Caiado vá para o PMDB. Se for, ainda pode ser que dê certo. Mas o Ronaldo Caiado, ele está com essa força, o Ronaldo Caiado é um parlamentar. Ele tem um discurso bom, ele representa os seus pares bem. Ele representa os escravocratas bem, ele representa quem defende o trabalho escravo bem, os coronéis o Caiado defende bem, os grandes latifundiários o Caiado defende bem. Isso tem que admitir. Agora, eu quero ver a hora que o discurso for ali no debate de 2, 3 candidatos. Eu acho difícil o Caiado fazer isso. Se referia a quem é fazendeiro, quem é empresário, com desdém, como se tivesse emprego, se não houvesse essas pessoas. O trabalhador só trabalha porque tem o empresário, o patrão. E o empresário só é empresário porque tem o trabalhor. Mas é lógico. Se não tiver o trabalhador, o empresário não vai fazer agora, o serviço. Agora, para que todo esse desdém? Falar escravocracia, não é desdém de fazenda, escravocrata, que coisa mais antiga. Isso é da década de 60, escravocrata. Estudar a história e ver que Caiado defende escravocrata, que a relação sua com os seus peões. Família do Ronaldo Caiado está envolvido em trabalho análogo ao trabalho escravo. A família dele, as fazendas ele é obrigado a ter herdado tudo que possivelmente a família Totó Caiado, Basílio Caiado, todos esses fizeram. Ele é obrigado a ter Às vezes a raposa perde o pelo, mas não perde o cheiro. Mas o que acontece é que o Ronaldo Caiado é hoje o parlamentar dentro do Senado brasileiro com maior respeitabilidade. Acontece isso. E ele está crescendo como possível candidato ao governo de Goiás, não é por força dos escravocratas, não é por força, não, é emergindo do povo, está saindo do povo. As pesquisas indicam que Ronaldo Caiado seria imbatível hoje numa eleição. Agora, não são os escravocratas, os banqueiros, os fazendeiros só que estão votando, porque são mínimos. Eu conheço tantos imbatíveis que agora, perderam, Fernando. Esse ódio do Ronaldo Caiado... O próprio Rezende era imbatível. Mas eu não estou dizendo que vai ganhar, estou dizendo o estado atual. Eu estou te dizendo o estado atual. Você disse que o Cidinho ganhou do Íris, não ganhou. O Cidinho assumiu quando Marconi saiu para ser candidato ao Senado, ficou 9 meses no governo e candidatou uma vez, derrotou Maguito Vilela e nunca mais. E nunca mais. Quem derrotou já Íris por mais de uma vez foi o Marconi Perillo. Todas as vezes. E eu não sei por que o professor Mamed tem esse preconceito contra o idoso. Não é isso. Ele está reclamando que o brasileiro vive... Não é contra o idoso, não. É contra o Íris Rezende. Você falou de 82 anos. O que tem ter 82 anos? Você sabe quantos anos tinha Winston Churchill quando orquestrou a invasão do dia D da Normandia e que acabou com a Segunda Guerra Mundial, acabou com aquela matança indiscriminada? Você sabe quantos anos tinha ele?
Você sabe quantos anos tinha Eisenhower? Por que esse preconceito? Não é Por que preconceito, esse até preconceito? porque, Olha, o eu tô Lula vai falando ser como candidato a médico agora. presidente Estou e vai falando ganhar a como médico. eleição. O Lula, com 60 e poucos anos de idade, vive caindo bêbado pelas calçadas. Olha o preconceito da elite. Esse não é Só preconceito, cair não. bêbado, Ele Fernando. vive bêbado. Você já ele ficou vive bêbado, Fernando. Eu já fiquei em bêbado. brincadeira, eu não Eu já sou fiquei usuário bêbado. quanto mais Agora, de o álcool. Lula não pode Perde beber. o equilíbrio. O Lula perde não pode o equilíbrio. beber. Então, o que está acontecendo, Fernando, o que está acontecendo Esse aqui, é o nós estamos- pensamento da elite branca de São Paulo, do Sudeste, que você quer representar. Olha aí, o nós contra eles. Não, esse é o pensamento, porque o Lula não pode beber, porque ele é o Lula. O Fernando pode ficar tonto, eu fico tonto, mas o Lula não pode. Nós temos governadores que a gente sabe que gosta de beber. Nós temos governador que você gosta dele e apoiou e pediu voto para ele, que muito além do uísque, gosta de outras coisas mais. Nós temos. Eu não dou conta de entender o que ele eu quer vou dizer. falar. Não, eu vou falar o nome. Esse aí eu não vou sei falar o o que nome. não sei do que Aquele ele tá falando. governador do helicóptero que foi pego com toneladas de pó, de cocaína, tem um governador que era amigo dele. Aí pode, não Amigo é o de Lula? quem? Não, seu não, amigo do governador, que você defendeu para presidente da República. Eu votei no Aécio. Pois então. É claro que Então, eu o Aécio votaria. não gosta de beber uísque, não fica tonto. Não sei, já nunca foi pego, vi. Já foi pego várias vezes em blitz. Nem fazer o bafão que o Aécio não quis. Mas o Aécio pode, o Lula não pode. Então esse é o preconceito da elite, porque o Lula, ele não é. Você é médico, eu sou historiador, nós fomos para a universidade. A Joana foi para a universidade também. O Lula não foi de preguiçoso O Lula que não é. foi, mas o Lula... De preguiçoso que é, não, porque ele não mora em foi- São Paulo há muito ele não tempo, foi porque ele é presidente, nordestino, olha, trabalhador, ele veio... Cortou o dedo de preguiça cortou o para dedo, aposentar. é mais um preconceito. O Lula sofreu um acidente, eles não entendem isso. Então o discurso do Fernando é o discurso raivoso da elite que não admite que um trabalhador, que um pobre, que um semi-analfabeto possa subir na vida. E eu não sou contra os idosos. Você mudou, colocou palavras na minha boca. Eu sou contra o Íris Rezende querer voltar à política. Porque foi o melhor prefeito de Goiânia outro dia. O melhor prefeito da história de Goiânia. Foi o último mandato dele. E ninguém outro mais pode dia. ser melhor. O Daniel Vilela, o PMDB tem que apoiar o Daniel Vilela para Mas governador. vai lá, filia o PMDB e dá essa ideia. Não, eu estou cansado de partidos que tem muitos Mas por corruptos. que? Ele não representa a elite, não? Não, mas ele é um cara novo, que ele tem, representa, mas tem Novo ideias Collor novas. também era em 89. Novo, esse negócio Não quer de dizer novo. que esse tem negócio que ser o de Íris. O Não, PMDB não é que tem que ser o tem que ser o Íris. Íris. É que dentro dos quadros atuais do PMDB, na minha opinião, ninguém tem a competência administrativa e nem a densidade eleitoral de Íris. Nenhum deles. Agora, por ter Mas ele 82 transfere anos, a ele não está densidade. caducando, ele não tem Alzheimer, ele não tem... Por quê? Ele Eu sou transfere. médico cardiologista, grande parte dos meus pacientes tem mais de 80 anos de idade. Eu injeto na veia deles vontade de viver, vontade de querer andar, vontade de querer ser diferente, nós não independente. estamos e tal. falando disso. A única vantagem Fernando. de se ficar velho é ficar experiente. Fernando. Eu já estou passando por essa Fernando, fase. nós estamos Certo. falando... A experiência é a melhor coisa que você carrega na sua Concordo velhice. plenamente, mas Agora, nós estamos um homem falando- totalmente experiente como eles, competente como ele sempre foi e tal, pleitear ser candidato depois de ter afastado, O Íris- ele tentou ficar longe. O Luiz não Ele sabe nem ficou- ligar um computador, Fernando. O Luiz não sabe nem pegar um smartphone e digitar ali. O Íris passou do tempo político. É isso que tem que ser entendido. Você já pediu para ele ligar um computador? Não, já entrevistei o Íris várias vezes. E você pediu para ele ligar um computador? Não, eu não tenho deu conta. certeza disso. Essas você acusações suas chegam a ser leviana, professor Manuel. Não, Fernando. Chega a Agora- ser leviana. Aí não dá. Uma discussão nesse nível aí não dá. O nosso tempo, infelizmente, já quase acabando. Vamos passar agora à questão municipal. Em nível municipal, por exemplo, a disputa mais uma vez polarizada entre Jardel Seva, PSDB, Adib Elias, PMDB. Eu quero o ponto de vista dos dois com relação aqui à política catalana. Uma disputa sempre muito acirrada e que mexe com os nervos, né, de todos nós. Mamed. Eu queria, Joana, por exemplo, ver o Fernando Neto, candidato a prefeito catalão. Eu queria ver outros candidatos. Nós estamos cansados. Todas as eleições agora dessas últimas Adib e Jardel. Jardel e Adib não muda. É o mesmo discurso que eu vou repetir. Não é questão de idade. É questão que as coisas vão evoluindo. Chega de Adib, chega de Jardel. Não dá mais. Então, assim, não dá para você... O que existe em Catalão hoje são dois grupos políticos. Um que não quer largar de jeito nenhum, que deve ser muito bom ser prefeito, está lá. E o outro grupo que quer voltar.
É isso que existe em Catalão. Pega os programas, os projetos para Catalão, que você não vai ver tantas diferenças entre Adib e Jardel. Analisa o que vai ser proposto. Então, eu defendo, e analisando o caso de Catalão, quando você citou a professora Camila Campos, é uma candidata, infelizmente o PSOL é um partido minúsculo, é um partido muito sectário, e as chances eleitorais elas não existem. Mas, quem conhece a proposta do PSOL, o PSOL hoje é o partido mais sério que tem no Brasil, o PSOL. Os melhores deputados, os mais sérios, estão no PSOL. Então o PSOL é uma luz pequenininha no fim do túnel, é o PSOL. Mas não vai vingar em Catalão, a gente sabe disso. Então nós estamos fadados entre Adib e Jardel. E não vai mudar muitas coisas. Eu acho estranho o discurso da reconstrução de Catalão. Catalão não está destruído. Catalão tem problemas de uma cidade grande. Catalão tem problemas de uma cidade grande. Agora, nós tivemos uma administração, nos 2 primeiros anos, uma administração, eu diria, extremamente desorganizada, é o que teve em Catalão, e nós estamos tendo 2 anos de uma administração que deu uma guinada. Aí você vai me dizer, mas isso é apenas para ganhar as eleições. Não sei se é. Aparentemente é. Não sei se dá certo. Pode ser que seja. Mas isso não vai mudar a cidade de Catalão. Catalão, infelizmente, as forças políticas, todo mundo que tentou ser contra Adib e ser contra Jardel, não prosperou. Então merece um estudo sociológico para entender por que ninguém conseguiu. O próprio Fernando saiu do PMDB, esteve junto com o PSDB, voltou para o PSDB, tentou ser candidato e não conseguiu. Outros tentaram e perderam. Então isso é uma análise que precisa ser feita. Por que em Catalão só tem 2 candidatos ou 2 grupos políticos? Porque isso dá uma demonstração do quanto Catalão é politizado. As principais democracias modernas do mundo têm no máximo 2, 3, 4 partidos, quando muito. Você pega nos Estados Unidos, você pega na Inglaterra, na França, na Alemanha. Então, é onde nós devemos buscar exemplos. Nós temos que buscar, não é na Venezuela, não é em Cuba, não é na Albânia, não é em lugar nenhum desses defendidos pelo PSOL. É na França. Pelo PSOL da França, pelo PSOL do professor Mamede. Agora, querido a Grécia também, a Grécia é capitalista. Querido telespectador, vamos fazer uma análise. Se antes não se podia comparar Adib com Jardel, hoje nós podemos. Adib foi prefeito 8 anos, sem nunca ter apoio do governo do Estado, e Jardel foi prefeito 4 anos, com apoio do governo do Estado, e tendo sido já, por 4 mandatos, deputado estadual, inclusive sendo presidente da Assembleia e governador interino, quer dizer, um poder enorme nas mãos. Adib foi apenas e tão somente prefeito na oposição ao governo do Estado e deputado também de oposição. Catalão passou por uma transformação e hoje tem realmente problemas de cidade grande em função do distrito industrial que está aqui às nossas costas e onde foi implantada indústrias da maior importância, Mitsubishi, John Deere, a Pioneer e aquelas misturadoras de açúcar, todas aquelas indústrias que estão ali, que representam o nosso cartão de crédito. Tudo isso, ação do PMDB. Por isso que eu falo que eu defendo o PMDB de Catalão e não sou capaz de defender o PMDB nacionalmente. O PMDB é um amontoado de diferenças ultra-regionais. Toda essa infraestrutura moderna que nós temos em Catalão, a Universidade Federal, onde o professor Mamede se formou, o SESUC, onde tem o SESI, o SENAI, o SESC, o SEBRAE, todas essas instituições que são altamente estruturantes da modernidade, foram trazidas pelo PMDB. Eu escutei, você me escuta agora. Foram trazidas pelo PMDB. As obras modernas, as grandes avenidas, o asfalto moderno, energia na zona rural, quadras cobertas, escolas modernas, são todas obras do PMDB. É por isso que o PMDB tem que voltar. É por isso que o PMDB tem que voltar, porque nós esperávamos que a parceria entre Jardel e Marconi fosse nos trazer algum benefício. Não trouxe sequer um. Não trouxe sequer um. E a administração em Catalão está caótica, não é de 2 anos para cá, não, para trás, não. Esses 3 anos e 8 meses, absolutamente caótico. Absolutamente caótico. Duvido Fernando, que, no final das contas, o prefeito não vai ser acionado e ter seus bens colocados indisponíveis para pagar contas, porque a prefeitura está em pandaréu. Deixa eu concordar uma coisa com você, eu quero concordar com o Fernando, que é a comparação. O eleitor de Catalão tem que fazer isso. E eu não sou do PSDB,
Nunca fui, jamais vou ser. Mas você está apoiando o Jardel, pelo que eu estou entendendo? Não, não estou apoiando o Jardel, não. Eu quero deixar isso claro. O Fernando tocou num assunto interessante. Agora, você já apoiou o Jardel também. Eu lembro de você, inclusive, na Assembleia. Eu quero lembrar... Votei nele para deputado. Então, e no Marconi também. Eu quero lembrar de uma coisa aqui que ele falou que é importante. Comparação. Votei no Aécio. Comparação. O eleitor de Catalão tem que comparar. Pega a educação do Jardel e do PMDB. Pega a saúde do Jardel e do PMDB. Não estou defendendo um ou outro. Saúde? Tem que comparar. Saúde, o eleitor é que vai dizer isso. O eleitor vai dizer isso. Tem que ser comparado mesmo. Você citou. Quando você citou a Universidade Federal, que eu estudei lá, eram 5 cursos e foi no governo do PMDB que veio. Só que de 5 cursos virou na Universidade de Catalão, que tem 25 cursos durante o governo quando planto uma semente de soja, eu planto uma por uma. Do Lula. Esperando colher caminhão cheio. É assim que funciona. Assim que funciona. O PMDB semeou a semente do progresso em Não existe partido melhor e existe partido desse jeito. O PMDB não é essa maravilha que ele fala. O de Catalão é? Não é. O PMDB de João Neto, de Ale Marcon, de Adib, é um PMDB forte. Isso aí a gente não pode. Pois é, Fernando, não pode mas aí eu não entendo. 2 anos atrás. Está negando a própria história. 2 anos atrás você está negando não a própria isso. existência. Está negando a própria existência. Quem negar isso? 2 anos atrás você falava o contrário. Do quê? Do PMDB. Da própria deputada Adriete Elias, que era do PMDB, e do próprio Adib Elias. Você está se equivocando. O Adib foi taxado em Catalão de ser promovido a Operação Ouro Negro. Você mesmo... Eu fui para Goiânia, quando o Jardel foi deputado, e lá em Goiânia, usando do meu cargo de diretor da Assembleia, eu descobri toda a armação. O presidente era o Jardel. Toda a armação. Toda a armação. E o Estado de Goiás, o Estado de Goiás, GO, é um Estado que está armado. Ele coloca o Tribunal de Contas contra o adversário, coloca a polícia contra o adversário, coloca a Assembleia contra o adversário, o Tribunal de Justiça contra o adversário. É um Estado equipado a exemplo do que fez Lula e seus acertos no país. Na época do Íris não tinha isso. O TCM não fazia o que faz agora, na época do Íris, na época do Santilo, na época do Maguito. Se você tiver algum exemplo dele, dá um exemplo. Por exemplo, a questão da Caixego. Por que não foi apurado naquela época da Caixego e eles não foram presos? Apurado? Você sabe quem quebrou a Caixego? Quem era o governador da época? Quem? Não, eu quero que você responda. Henrique Santilo. Que era do PMDB. Tinha saído do PMDB e do PT e era o chefe do Marconi. Fernando, você não sabe disso. Telespectadores, o que o Fernando quer fazer, partido político, seja o PMDB, o PSDB, o PT, ele quer o poder. E os partidos políticos do Brasil você tem alguma coisa contra isso? Não, isso é o papel deles, só que eles estão, é o papel de todos, só que eles estão corroídos. Não é o PT, o PMDB também não é essa maravilha que ele fala. Aqui em Catalão, né, que ele fala. O PMDB, tanto em Catalão, tanto em Goiânia como no Brasil. Você discorda de todo esse cenário macroeconômico que eu desenhei, que foi pelas mãos do PMDB? Você discorda dele? Não, o PMDB governou a cidade. Não discordo não. Eu fui, inclusive, secretário de Trabalho e Renda no governo do PMDB, numa aliança com o PT, e o prefeito Velomar foi um bom prefeito, o Adib foi um bom prefeito, não discordo disso. Velomar, bom prefeito. Não, bom prefeito. Não discordo. O Alei foi um bom prefeito, não discordo disso. E o Jardel, péssimo. Agora, não, o que eu quero dizer do Jardel é o seguinte, tem que comparar os governos. Mas é muito fácil a comparação, o tom da comparação. Eu dei a você, telespectador. Eu citei em breves palavras, se quiser eu falo, o Alei colocou mais de 1.000 quilômetros de rede de energia elétrica na zona rural, quando não tinha nenhuma. O Alei colocou água, escola de 2º grau no Pires Belo, no Santo Antônio do Verde. Levou o asfalto para lá, levou asfalto para Goiânia. O PMDB tem toda uma história de realizações aqui na nossa cidade. O debate não é o PMDB, Fernando. Eu digo, eu sou PMDB de Catalão. O PMDB do Temer não me interessa. Pois é, mas você não estava afiliado no DEM dias atrás? Você não estava afiliado no DEM? Eu estava afiliado no DEM porque eu ia ser candidato a prefeito. Quê? Você não era cargo de confiança do PSDB na Assembleia Legislativa? Então o seu discurso, ele é contraditório. Se o PMDB é essa maravilha toda, por que você saiu? Por que você voltou? Porque eu fui compelido a sair em função de uma mentira cravada na consciência do povo de Catalão por uma orquestração de governo, participando do Ministério Público, polícia, participou. Operação Ouro Negro não existiu. Operação Ouro Negro foi uma grande mentira. Você falava que a operação... Eu falava porque eu achava que sim. Você falou que a operação existiu, você falava que a operação era um roubo nos cofres públicos. Era. Então o Fernando falava uma coisa... Então qual Fernando que nós devemos acreditar? No que descobriu que foi tudo uma armação.
Aí que Você não tá descobre... parecendo o Michel Temer, Fernando. O que tem o Michel Você Temer? do Michel Temer. Michel Temer estava lá no meio, estava tudo bem. De repente, para ele virar presidente, o Lula e o PT virou os maiores ladrões, Fernando. Meu É querido só pra- Não, mas você me colocou em situação difícil. Meu querido telespectador, veja bem. A Operação Ouro Negro foi uma armação que grupos ligados ao governo, Marconi Perillo, O Ministério Público que fez a operação. Espera, deixa eu falar. Acharam por bem, porque a única forma de derrotar a Dib Elias naquela época era taxando-o de desonesto, de corrupto. Então fizeram gravações, e dessas gravações, eles fizeram o contexto que lhes era mais adequado e soltaram essa Operação Ouro Negro com trecho de gravações, de conversa entre secretários e empresários e tal. Fizeram aquela parafernália toda, veio para cá sob o comando do Ministério Público, veio para cá. Você não Polícia confia no Civil. Ministério Público? Não confio. Eu sou o brasileiro mais descrente que tem das nossas instituições vinculadas. Eu já confio no Ministério Público. Você confia no Ministério Público? Então tem 160 ações lá contra o Jardel no Ministério Público. Precisam andar. Precisa andar. Eu levei 8, mastigada. Foram igual aquela que eu levei daquela ocasião das cirurgias falsas. Levo tudo mastigadinho. Então eu quero confiar. E eu tenho uma irmã que é juíza. Eu confio no Sérgio Moro. Quantos Sérgio Moros poderia ter no Brasil? Um em cada comarca. Porque basta ter a caneta na mão para se transformar em Sérgio Moro. Eu confio nele. Então os demais juízes você não confia. Em todos aqueles que agem com... Nem na sua irmã você não confia como juiz. Minha irmã começou tem 2 anos. Eu preciso avaliar. Eu já sou categórico. Eu confio no Ministério Público. O Ministério Público faz um grande trabalho nesse país. Deixa eu principalmente em 1988. Olha, o Danton Dallagnol, que beleza. É um dos melhores. O Ministério Público faz um grande Agora, trabalho. a instituição... Agora, principalmente, você confia naqueles que Você sabe quem que saiu do Ministério Público? Demóstenes Torres. Você confia no Demóstenes? De jeito nenhum. E já foi hóspede dentro da minha casa. Agora eu sou obrigado... O cara traz na testa, que é honesto. Achei que você ia defender o cara atrás na testa. Não, andou comigo aqui em Catalão, foi meu hóspede, levei na UFG para fazer palestra, saiu para jantar comigo, foi meu hóspede dentro da minha casa, tomou banho dentro do meu banheiro lá. Olha só para você ver. E eu escondendo um pilantra daquele, achando que estava do lado de um paladino da moral e da justiça. Então, a Operação Ouro Negro teve participação do Ministério Público também. Em troca de grandes cargos lá em Goiânia. Em troca de grandes, se não fosse a entrada do Carlinho Cachoeira, olha bem de quem que nós estamos falando. Na parada, e isso tudo eu descobri lá. Agora, jamais alguém me viu desconhecer o valor que o PMDB teve na construção dessa cidade moderna. Ninguém. Mesmo no tempo que eu apoiei Jardel para... Eu também não estou desconstruindo isso, não. Tem que ficar claro. Você disse que eu desconstruí. Não, naquela época você desconstruía. De jeito nenhum. O trabalho do PMDB. Peguei a pessoa do Adib, que como o grande alcaide da época, se a Operação Ouro Negro realmente fosse verdade, ele teria que pagar um preço muito caro. Da mesma forma que eu estou pedindo cadeia para o Eduardo Cunha, para o Renan Calheiros, para o Lula. Então, se ele fosse culpado da Operação Ouro Negro, ele tinha que ir para a cadeia também. O Renan Calheiros tem que ir para a cadeia. É claro que tem. Mas ele vai, quando ele chegar lá, o Lula já vai estar velho. O Eduardo Cunha também tem que ir para a cadeia. Mas é claro. Falei no começo da nossa... Por que eu vou falar o contrário? Você vai querer ouvir de mim defender aqui o que é indefensável? Pois é. Agora, e quando eles chegarem lá, se o Lula já estiver velho, não é porque o Lula... Velho de casa. Não é porque o Lula foi há tanto tempo, não. É porque com o Lula a justiça age mais. O Eduardo Cunha tem 1 ano e não agiu. O Lula tem com muito mais que 1 ano. A Dilma agiu e com os outros não age. O Lula tem muito mais que 1 ano. Não, Fernando. E tem a clareza absoluta. Esse discurso do Fernando partidário, ele tem que fazer ele agora. Partidário? Partidário. Eu estou colocando meus líderes todos na cadeia, você está dizendo que eu sou partidário? Partidário. Você não entendeu nada do que eu falei. Eu espero que o telespectador tenha entendido. Partidário elitista. Quando você citou que o Lula cortou o dedo... Não sei o que é isso. Quando você citar que o Lula cortou o dedo, é uma acusação seríssima. Um trabalhador, um cara que trabalhou na roda. Não foi estudar? Tem tanta gente que não estudou, Fernando. Não, mas ele teve tempo. Você acha que o Lula teve as condições que você teve? Muito mais do que eu. Agora, o Lula deu as condições para que meio milhão de brasileiros. Ele é presidente do sindicato do ABC. Lá, aquilo lá, o salário é na babesca. Sem estudar, o Lula é mais inteligente, mais
capaz que muitas pessoas que fizeram medicina, pessoas que fizeram história. Que nós temos que, então, um programa Lula, de inteligência. esse é o problema da elite. Ele não admite que um cara igual o Lula, pobre, retirante nordestino. É o Fla-Flu. Você quer o Fla-Flu? Não, eles não admitem isso. Para eles, um ladrão. É igual os mais médios. Admite. O PMDB está cheio de ladrão, você admite. Mas não estou pondo todo mundo na cadeia. Nosso tempo já esgotou. Admite. Não estou pondo todo mundo na cadeia. Eu posso até andar com ladrão sem saber, até o momento que eu fico sabendo. E esperava que você fosse assim também. A gente pensa que é, mas você anda sem saber, igual você disse. Não, mas você agora, disse que Lula, carrega um retrato do Lula no bolso. Não, o Lula é o melhor presidente que esse país já teve. Deixa disso. Por exemplo, nós não falamos dos mais médicos, que você deve ser contra pelo jeito. Mas é claro que sou. Mais médicos colocou os médicos para atender a população carente. Claro os médicos que não querem sou, atender claro o que povo sou. carente. Trazer médico de Cuba para mandar dinheiro para Cuba, isso é. E nem médico não são. A gente chega ao final do programa de estreia, Entre Pontos. Agradecer a Imival Mamed, historiador, diretor da UEG de Pires do Rio. Eu que agradeço, Joana, quero agradecer o Fernando. A gente discorda de ideias, de teses, mas eu tenho o maior respeito por ele. E é importante esse tipo de debate para a gente esclarecer. Eu queria finalizar dizendo que é perceptível o ódio do Fernando, que a fala dele representa, é o ódio das elites, das pessoas que vencem na vida pelo trabalho. O Lula é um trabalhador, o Lula não é essa pessoa que o Fernando falou, jamais o Lula iria cortar o dedo para se aposentar. Então, o Lula cometeu erros, a Dilma cometeu erros, mas eu não tenho dúvida que o governo do Lula e o primeiro governo da Dilma transformou esse país. É só fazer aquilo que nós falamos, é só comparar. Então, compare sempre os políticos, compare sempre os candidatos, que você vai ver quem fala a verdade. Fernando Neto, médico cardiologista. O melhor dirigente que esse país já teve talvez tenha sido Dom João VI, quando chegou abriu os portos, trouxe o Banco do Brasil, criou a primeira universidade do país. Depois Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um homem muito capaz, muito preparado. E as coisas vêm se modernizando. O que o Lula fez foi só pegar um país que tinha sua economia ajustada e pegou e fez a lambança de novo, com total irresponsabilidade. Obras inacabadas, como a transposição do Rio São Francisco, deixou acabar todas as nossas rodovias, a Ferrovia Norte-Sul virou uma novela e é novela até hoje. Totalmente irresponsável um governo perdulário, gastador, multiplicou por 10 o nosso déficit público. O Brasil hoje é um país extremamente devedor. Perdemos a nossa classificação de investimento diante das principais agências internacionais do mundo. Acabou com o país, acabou. A nossa segurança é a pior. O Brasil morre assassinados hoje 50 mil pessoas. Nem no Iraque, nem na Síria morre tanta gente assim, frutos da violência. A saúde pública, o SUS, acabou. O Lula acabou com a concepção moderna do sistema unificado de saúde. Ele acabou com tudo isso aí e vem algumas pessoas acharem que porque compraram carro, puderam comprar geladeira, teve um curto ingresso da classe D, C. Agora voltaram todos. Somos 12 milhões de desempregados. A situação que está vivendo o catalão por conta da irresponsabilidade econômica desses desgovernos durante esse tempo todo. Mas, de qualquer forma, esse debate, esse tempo é muito curto. Eu quero agradecer ao convite que me foi feito. Espero muito sucesso para esse programa, porque faz parte e é extremamente necessário da vida democrática, o debate político. Com certeza. Tomara que o Entre Pontos traga cada vez mais lideranças políticas para debater, porque do debate surge a luz. Do debate surge a luz. Agradeço muito a participação do professor Mamed, pessoa que temos antagonismos históricos, mas nos respeitamos muito e eu gosto muito dele como um grande amigo. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada aos dois e obrigada a você também que nos acompanhou.